Pronto. Então, estamos gravando. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Na reunião de hoje, seria muito interessante os grupos socializarem o que foi possível discutir nas reuniões que ocorreram dos pequenos grupos. Nós também, na reunião passada, nós definimos um designer por eixo, então estão acontecendo, além desses trabalhos nos grupos de trabalho, de vídeo, de identidade visual e de templates, também estão acontecendo as reuniões onde os eixos acabam acompanhando. E também nos campos, os designers dos campos já estão recebendo demandas dos professores. Então, nós estamos com várias frentes de trabalho. Agora eu fechei a câmera, será que melhorou? Vocês me desculpem pela minha internet, a próxima reunião eu vou fazer num outro ambiente que tenha uma internet melhor. Melhorou? Fechei a câmera, perdão, tá? Se continuar assim, eu vou correr lá para uma outra sala que tenha uma internet melhor. Mas, enfim, não sei se vocês têm alguma proposta para a pauta, eu já queria mostrar tanta coisa para vocês, eu posso sair mostrando, será? Eu vou falar um pouquinho do nosso ambiente, então, e de algumas ideias para esse ambiente. Bom, então, como vocês sabem, nós temos essa categoria dentro da PROEM, nós temos o Programa de Qualificação de Atividades Não Presenciais, e cada eixo tecnológico tem um espaço próprio, onde deve incluir os cursos, o Moodle chama de cursos, mas seriam as unidades curriculares, os AVA, das unidades curriculares que estão sendo construídos. Nas reuniões que eu pude participar, eu vi que alguns eixos já estão conseguindo definir grandes temas que seriam as suas unidades curriculares. Por que isso acontece, a questão dos grandes temas? Porque os projetos pedagógicos dos cursos nos campos são diferentes. Então, não existem muitas unidades curriculares iguais, mas o nosso trabalho é entre os campos. Então, eu percebo que os eixos estão conseguindo fazer uma harmonização e estão propondo grandes temas que permitem que um professor de um campus e um professor de outro campus aproveitem para sua unidade curricular aquele AVA. Então, só jogando alguns exemplos aqui, no Gestão e Negócios, eu compreendi que a coordenadora do eixo está trabalhando no sentido de ter um AVA de empreendedorismo, um AVA de gestão da qualidade, um AVA de marketing. No eixo tecnológico, informação e comunicação, eu percebo que o coordenador está trabalhando no sentido de ter AVA de programação. No eixo tecnológico de design, as colegas estão aqui presentes, mas alguns AVA, até a Renata me passou alguns, que eu perguntei para ela hoje como é que estavam organizando, e tem AVA fotografia, edição de imagens, linguagem visual, modelagem plana, modelagem 3D. Então, são grandes temas que estariam incluídos dentro dos ambientes, aqui dentro das categorias dos eixos, para que a gente pudesse, então, formar os AVA. A formação dos AVA é a etapa 4 do programa. Nós estamos agora na etapa 3, e a etapa 3 é a produção dos materiais. Essa etapa 3, ela está muito focada no trabalho que cada um está fazendo no campus. A Juliane, o Jason, a Franciele, a Viviane,
Cada um está num campus atendendo professores que estão produzindo materiais didáticos mais isolados. Mas essa produção desses professores, eles são professores que estão nas comissões, que estão participando das reuniões e estão interagindo com o designer do campus para produzir os materiais que depois irão compor os AVA. Os designers do eixo, junto com o coordenador do eixo, precisam, então, ir pensando, planejando onde situar esses materiais nos AVA que estão em produção. Então, se a Franciele está trabalhando lá no campus Gaspar, com professores que estão produzindo um livro sobre um determinado conteúdo, esse livro ele vai entrar num ambiente dentro do eixo produção cultural e design. O eixo é a categoria do Moodle, o ambiente é o ambiente onde esse material didático faz sentido, e o AVA, né, seria o ambiente onde aquele conteúdo trabalha, né, é trabalhado, e o AVA, ele vai ter um nome mais amplo do que o nome específico de uma unidade curricular, mas mais específico do que uma área de conhecimento geral. Por exemplo, a gente não vai ter um AVA moda, a gente vai ter um AVA modelagem 3D, e dentro do AVA modelagem 3D, materiais didáticos que ensinem sobre aquele conteúdo. Então, a Juliane, por exemplo, recentemente no nosso bate-papo, propôs um documento para inventariar e catalogar os materiais que estão sendo qualificados. Se tiver disponibilidade, Juliane, em seguida, depois que eu terminar essa apresentação geral aqui, vou te pedir para socializar essa parte, porque ela pode nortear o trabalho no campus, o trabalho lá na ponta. E agora a gente está falando um pouco do trabalho do designer que atua junto com o coordenador de eixo, porque o designer que atua junto com o coordenador de eixo vai trabalhar no sentido de abrir, por exemplo, aqui no Recursos Naturais, o coordenador colocou várias questões aqui, né? Mas, no fim, ele chegou à conclusão de trabalhar um AVA de agroecologia, um AVA de mecanização rural, mecanização agrícola, e um AVA de fruticultura. Então, quando a gente abrir a sala de agroecologia, a princípio, a gente está encontrando a sala modelo em branco. E a gente precisa de definições para essa sala modelo. O grupo de design já fez algumas definições, como a proposta do banner, que está sendo afinada, mas foi apresentada na nossa outra reunião. Então, esse banner aqui seria trocado, retirado e substituído por esse banner que está sendo construído pelo grupo de design. Só que a gente ainda precisa definir como é que vai ser esse layout do restante. Atualmente, o formato da sala modelo é em botões, mas tanto o Rafael Saldanha quanto o Marcelo Rosa me ajudaram nessa busca de um outro layout. Também a Carolina Carione tinha levantado isso lá no começo, tinha colocado, olha, mas será que nós vamos trabalhar com esse layout ou vai ser outro layout? E ela até elogiou o layout do curso que nós estamos fazendo da UFSC. Então, eu fui em busca, junto com o Marcelo, com o Rafael, com todas essas pessoas que eu fui conversando para cá e para lá, de como é que a gente poderia fazer isso. E hoje eu vi que foi instalado no nosso Moodle.ifs o layout que pode nos ajudar. Vou mostrar para vocês como que foi essa instalação, o que ela possibilita e quais encaminhamentos que nós faríamos a partir disso, tá? Percebam que a gente está dentro da categoria Programa de Qualificação de Atividades Não Presenciais, dentro do eixo tecnológico Recursos Naturais. Essa daqui seria a sala de um dos temas, então, que foi proposto, e ela ainda está em branco. Quando a gente vai nas configurações da sala, essa é a agroecologia, né? Quando a gente vai nas configurações da sala, tem diferentes formatos para o curso, e esse é o formato de curso com botões.
a gente pode trocar o formato, por exemplo, se fosse o formato de tópicos, vou mostrar para vocês aqui, o formato de tópicos, ele não tem aqueles botões, e os tópicos dos estudos, eles vêm aqui na sequência. Essa sala modelo, ela tem uma outra questão que a gente pode substituir, alterar, que muita coisa foi feita com código de programação. Só que isso complica, porque são templates feitos em código, que se a gente quer trabalhar e alterar, a gente mais ou menos tem que saber um pouco de HTML, de código, às vezes desconfigura. Então, gostaria de eliminar um pouco essa questão. Então, a gente trabalhar com um formato de curso do Moodle que fosse fácil, que já tivesse as questões pré-definidas, mas não dependesse tanto de programação, e que a gente só tivesse que alimentar as partes dele, os tópicos, com os materiais que estão sendo produzidos nos campos, de uma forma que todos nós soubéssemos fazer, que não fosse uma coisa super complicada, que tivesse que passar por um funil de uma equipe especializada, porque nós estamos com cerca de 200 pessoas trabalhando no programa, e isso só vai aumentar, e a gente acredita que vai chegar uma hora que 1.000 pessoas vão estar atuando nas atividades não presenciais e no ensino híbrido, se esse ano de 2021 continuar sendo dessa maneira que abre o presencial, fecha o presencial, abre o presencial, fecha o presencial, né? Sabemos que pode ter vacina, que muita coisa pode mudar, mas estamos trabalhando com esse cenário de poder contar com atividades não presenciais. Então, eu mostrei para vocês o formato de tópicos, que cada tópico seria um estudo. Só que eu já vi que, da forma como foi feita a sala modelo com programação, não é bem assim, fica tudo meio misturado. Eu vou mostrar para vocês também como é que isso se dá. Vou de novo lá nas configurações do curso, vou tirar o formato de tópicos e vou colocar o formato que foi sugerido pelas pessoas que eu consultei, que eu citei. O formato de grade. No formato de grade, os tópicos, eles aparecem nessas caixinhas. E quando clica na caixinha, é que acessa o conteúdo. Como foi feito programação, tem mais de uma coisa no mesmo tópico aqui. O estudo tem outras coisas aqui. Que foram programadas. Esses títulos aqui foram programados. A minha proposta é a seguinte, que nós possamos definir o que vai ser cada caixinha, o que nós vamos apresentar em cada caixinha, e ao clicar na caixinha, aqueles conteúdos, como, por exemplo, o plano de ensino, estejam dentro daquela caixinha, e que a gente elimine os conteúdos de programação e trabalhe com arquivos, que estariam, então, dentro das caixinhas. As caixinhas seriam pré-definidas, ou as caixinhas que nós queremos ter, e aí a gente precisaria que a equipe dos templates pensasse um pouco isso, né? Quais as caixinhas que a gente precisa, e enquanto isso, a equipe de design pensasse nos ícones das caixinhas. Consegui explicar o que eu estava pensando? Se vocês acessarem agora a sala das equipes, a nossa sala das equipes ali do Moodle, eu acho que eu já arrumei umas caixinhas, para isso ficar um pouquinho mais claro. No nosso espaço ali de qualificação das atividades não presenciais, eu mudei os nomes dos tópicos de forma que nas caixinhas pudesse ficar legal. Então, isso aqui está em formato tópicos, tá? Tem ali equipe, sobre o programa, reuniões realizadas, etapa 1, currículos, etapa 2, formação. Eu mudei para nomes mais curtos, os nomes dos tópicos, para que quando... Espera aí que eu não estou mostrando a imagem, daí vocês não estão vendo nada. Eu mudei ali na sala das equipes, agora está em formato tópicos, tá? Aí eu mudei os títulos para eles serem títulos curtos, que apareçam nas caixinhas de um jeito melhor.
Então, quando eu vou ali na administração, editar configurações e mudo o formato do curso para grade, acho que vocês estão acompanhando, né? Vejam aqui, eu mudo para o formato da grade, vejam que tem uns GIFs aqui, ó, umas imagens ali, uns ícones. Aqui, em cada seção tem um ícone, tem uma corzinha aqui. Vou, então, salvar e voltar. Ao mudar, fica esses quadradinhos, ó, que são os lugares onde a pessoa vai clicar para acessar conteúdos. Então, se eu clico em equipe, abre aquela partezinha onde tem as listas de quem são os membros da equipe. No sobre o programa, abre aquela partezinha com os documentos do programa. Nas reuniões realizadas, abre aquele tópico das reuniões já realizadas. Para isso fazer sentido, precisaria a gente ter um ícone aqui, ou uma outra forma de apresentar, um ícone que permitisse, talvez até mesmo a gente não precisar escrever equipe no nome do tópico, porque dentro da caixinha já viria o ícone do que é aquele conteúdo. O que eu estou sugerindo aqui é que a gente tenha, então, o banner do programa, com a identidade visual do programa, só que em vez da gente trabalhar com esse formato que estava na sala modelo, a gente trabalhar com esse formato de grade, definir as caixinhas, o que a pessoa vai acessar nas caixinhas. E isso, na minha opinião, facilitaria a definição de como integrar os materiais. Porque se a gente trabalhar, por exemplo, com o livro didático do Moodle, que era a proposta da sala modelo, todo mundo teria que fazer um livro didático do Moodle com a ferramenta do livro didático, aquela que tem lá no Moodle. E aí a gente não ia conseguir produtividade, porque é uma coisa muito difícil de fazer e demorada. Ia demorar 3 meses para a gente conseguir fazer o livro de um professor, porque depende também do conteúdo do professor. Nessa outra formato das caixinhas, qualquer coisa que o professor fizer e que a gente conseguir dar uma roupagem dentro da identidade visual do programa, seja para videoaula, seja para material gráfico, a gente consegue alocar. Desde que a equipe da parte do templates consiga também nos orientar sobre o que vai numa caixinha, o que é apropriado para uma caixinha, o que é apropriado para outra. Também tem uma outra questão, por exemplo, se a gente cria uma caixinha que é o plano de ensino. O plano de ensino é muito difícil a gente definir para um AVA amplo, porque cada professor vai aproveitar esse AVA amplo como lhe for mais adequado. Então, quem tem que colocar o plano de ensino é ele ali. Mas a gente, na parte do plano de ensino, poderia ter um manual orientador, uma orientação ali de 2 páginas sobre o que tem naquele AVA. Para que foi pensado aquele AVA? Quais os estudos que tem naquele AVA? Então, se a gente tem um AVA de fruticultura, a gente pode ter um estudo que é planejamento de pomares, dentro do fruticultura. Em alguns cursos, planejamento de pomares é uma disciplina. E depois tem fruticultura 1, fruticultura 2. Então, as nossas caixinhas, os nossos estudos, eles acabam sendo pedaços de unidades curriculares, conteúdos de unidades curriculares, com material didático, com atividades. Nos campos, talvez vocês estejam percebendo que existem muitas dúvidas e discussões sobre, afinal, o que nós queremos? Nós vamos fazer objetos de aprendizagem, como videoaulas, livros, texto e tal? Sim, nós vamos. Nós vamos fazer ambientes virtuais de unidades curriculares específicas, como Fruticultura 1? Sim, nós vamos. Se o professor é o que ele tem e é o que a gente vai conseguir modelar e é o que ele precisa, sim, nós vamos. Nós vamos definir grandes temas? Sim, nós também vamos. Só que, então, como apresentar isso para a comunidade? Como organizar isso para o professor poder aproveitar? Então, isso que eu procurei mostrar para vocês, como é que o Moodle poderia revelar isso. Alguns ambientes virtuais vão ter mais conteúdo do que outros.
Isso vai depender muito do que os professores vão produzir, do que os designers dos campos vão conseguir canalizar para a equipe e do que o designer do eixo tecnológico vai conseguir aproveitar dentro das definições das reuniões. Então, eu acredito que esse formato das caixinhas de grade corrunha na internet. A conexão está caindo novamente, Maria. Voltei? Voltei ou caiu geral? Voltou, agora está ok. Tá. Então, eu acredito... Desculpem, tá? Próxima reunião eu botei uma outra internet lá numa outra casa e eu vou lá para outra casa. Mas, então, eu acredito que esse formato de grade vai nos facilitar, porque a gente vai poder formar esses ambientes um pouco maiores, por exemplo, a VA de empreendedorismo. Aí, empreendedorismo tem um monte de disciplina de empreendedorismo, de vários detalhes aí. Então, nos estudos, na caixinha do estudo 1, do estudo 2, do estudo 3, a gente fecha temas menores, que seriam, às vezes, a disciplina do professor, vai depender do currículo, né, de cada campus. E aí, a gente bota esse conteúdo lá. O Jason já está trabalhando com alguns conteúdos de um professor que é professor de bioquímica, né? Só que a gente ainda não sabe, e isso está em trabalho no eixo, se a gente vai ter um grande AVA de química, se o AVA vai ser química orgânica, química... E onde que entra a bioquímica? Mas isso não importa, porque essas videoaulas que estão sendo trabalhadas terão seu lugar, se a gente organizar o AVA dessa forma. Como o nosso tempo é curto, a gente não pode se dar o luxo de fazer 1000 reuniões de planejamento para só depois começar a produzir alguma coisa. Então, o que cada um de vocês está fazendo faz sentido. Inventariar os materiais e ir trabalhando cada um desses materiais para a gente poder integrá-los nos AVA. Eu acho que o que eu tinha de geral, assim, para apresentar nesse primeiro momento era isso, mas depois, no final da reunião, a gente pode dar encaminhamentos para realizar. Tenham as ponderações de vocês. E eu queria ver se a Juliane podia apresentar a ideia de documento que eu não pude analisar ainda, mas ela colocou como sugestão no bate-papo. Pelo que eu entendi, a Ellen tinha sido a primeira a criar uma pastinha no Google Drive, onde vai pegando os documentos dos prof. E eu acho que vários estão fazendo essa pastinha, que é muito importante fazer a pastinha. Mas também precisa do documento, onde os conteúdos que estão na pastinha são organizados. Eu achei isso, né, Juliane? Isso, foi isso que eu pensei, né, e montei, então, esse documento com uma ideia dos professores organizar e planejar quais objetos de aprendizagem querem produzir, que a gente qualifique também, para não ficar só um monte de conteúdo jogado sem um objetivo, até porque eu penso depois, né, que seria interessante se a gente vai ter um repositório desses objetos de aprendizagem, né, um ambiente, para que também fique especificado algumas informações a mais, né, então qual que é o objetivo daquele material, qual é o conteúdo proposto, o que ele utiliza, porque depois se outros professores forem utilizar, né, com essas informações já ajuda a selecionar os conteúdos, né. Então, eu vou compartilhar aqui para mostrar o documento. Então, a exemplo dos colegas também, né, então, nós tivemos uma reunião na última sexta-feira, no campus de São Miguel do Oeste, e, então, propus aos professores, né, essa organização também, criei uma pastinha com os materiais do campus, e uma pastinha para cada professor.
E dentro das pastinhas, então, vou pegar aqui do professor Adinor, que inclusive eu vi que ele está trabalhando aí nos materiais, então coloquei o termo de autorização dos professores e o planejamento dos objetos de aprendizagem. O termo de autorização, até os professores ficaram em dúvida um pouco, né, se eles já preenchem agora, ou se eles aguardam ter todos esses objetos claros, definidos, quais que eles vão produzir, porque ali até pede para especificar, né, os objetos, e como eles ainda não têm bem claro tudo que eles vão produzir, por enquanto ficou ali só, né, como exemplo, então, para cada professor. E aí, esse documento de planejamento, os objetos de aprendizagem, eu fiz uma estrutura, assim, né, mais ou menos do que eu tinha enquanto ideias, mas se vocês acharem que tem mais alguma informação que seja relevante incluir ou não, né, acho que seria interessante a contribuição de todos também para a gente melhorar esse documento também. Então, por exemplo, aqui, coloquei, então, para colocar as informações do professor, então, aqui do professor Ednor, qual é o curso e qual é o componente curricular que ele ministra. Caso ministre mais do que um componente curricular, então, poderia estar duplicando esse documento e fazendo um para cada componente curricular. E aqui, então, ficariam cada um dos objetos de aprendizagem, né? Então, o título do objeto, qual o conteúdo que vai ser abordado nesse objeto de aprendizagem, qual que é o objetivo de aprendizagem, uma breve descrição, então, daquilo, qual que é a proposta, o que se pensou para esse material, quais os recursos utilizados, então, né, se é um vídeo, um PowerPoint, o que tiver enquanto material, e uma forma de acesso, né, então, ou um link do Drive, do Moodle, ou do YouTube, enfim, então, a forma que eles pudessem compartilhar aqui esses objetos de aprendizagem. Então, a proposta foi que, inicialmente, os professores fizessem esse planejamento, esse levantamento do que eles já têm, né, ou também daquilo que eles querem produzir, então, fossem incluindo essas informações aqui, para depois, então, a gente ir alinhando e discutindo, né, e fazendo já esse processo de qualificação das atividades também. Uma dúvida que surgiu muito forte na reunião, acho que até o Youssef entrou em contato com a Maria da Glória também, é que os professores estavam um pouco em dúvida, né, como eles começavam esse trabalho, porque em algumas reuniões do eixo eles falaram especificamente na produção de componentes curriculares, né, e não de objetos de aprendizagem individuais, então os professores estavam um pouco receosos de começar esse trabalho sem saber se isso vai ser aproveitado ou não depois nos componentes curriculares, né, pensando que antes deveria se ter um planejamento com professores de outros campos, definir o que deve ser produzido, para então passar para essa etapa de produção. Mas também incentivei que eles já fossem fazendo essa catalogação aqui dos objetos que eles já têm, o que eles gostariam, e que a gente pudesse já ir trabalhando com isso. Como a Maria da Glória falou, né, nosso tempo é curto, isso também foi uma preocupação levantada pelos professores, né, se a intenção é qualificar para a utilização das ANPs, né, não se sabe até quando vai, mas, né, teríamos que trabalhar para poder utilizar esses materiais o quanto antes, né. Então, se tiverem sugestões aí nesse material, né, de planejamento dos objetos de aprendizagem, quiserem contribuir, fiquem à vontade. Perfeito, Juliane. Eu acho que a gente poderia, talvez, fazer uma cópia e colocar o link no espaço das equipes, lá onde está, ali tem o documento da autorização, e embaixo disso colocar esse documento. E aí, então, queria pedir para todos começarem a fazer essa catalogação dos materiais que vocês estão recebendo, para que os professores entendam melhor o sentido do que eles estão fazendo, de que eles compartilham o que eles têm. Eles não são responsáveis integralmente e individualmente por uma unidade curricular. E a nossa equipe não está, digamos assim, exclusivamente a serviço de cada um deles e do seu ambiente virtual e da sua disciplina. Eles estão, a gente não pode, como nós que somos bolsistas do programa e não eles não têm demandas de trabalho que são cobradas por nós e nem tem que ficar produzindo um montão de conteúdo.
Eles têm que compartilhar o que eles já têm para que nós possamos qualificar dentro da identidade do programa e situar nos ambientes virtuais que nós vamos organizar dentro dos eixos. Os ambientes precisam ser suficientemente amplos para que haja sequências didáticas, sequências de estudo mais específicas dentro deles. E, por exemplo, bioquímica ficaria num dos estudos, estudo 1, por exemplo, bioquímica, dentro de um ambiente mais amplo, a não ser que o professor produza tanto conteúdo e a gente qualifique tanto conteúdo que acabe tendo um AVA só de bioquímica, que também pode, vai depender muito do que o professor vai produzir. Isso que o Adnor compartilhou contigo, Juliane, já é super suficiente, porque para você conseguir olhar cada um desses materiais e depois encaminhar para a equipe central e nos grupos especializados a gente qualificar, já vai ser muita coisa e coisa suficiente para um único professor e um único campus. Então, vai ser a partir disso aí que a gente vai priorizar o que vai entrar nos AVA e que ele deve dar mais olhar e o que a gente não vai conseguir trabalhar agora porque ficou muito periférico em relação aos nossos objetivos. Então, assim, para eles pararem, assim, a quem já deu conteúdo, ótimo, fazemos um plano de trabalho em torno deste conteúdo, não precisa fazer mais nada, além de interagir com o designer a respeito daquele mesmo conteúdo que ele já compartilhou no início. Eles não têm tempo para fazer mais do que isso e ficam ansiosos com o que mais que eles têm que entregar e o que eles têm que produzir, achando que aquele ambiente vai ficar associado exclusivamente ao nome deles, e não vai. O Adnor, se ele acha que tem que fazer um PowerPoint de agroecologia, ele vai fazer esse PowerPoint vai passar por diagramação, por melhorias, e vai ser disponibilizado no lugar do ambiente onde ficam os materiais didáticos de um determinado conteúdo que é o que ele trabalha. A partir disso, vamos fazer atividades relacionadas a esse material didático, e precisamos definir onde é que ficam, onde é que são, qual é o quadradinho do AVA, onde vão estar as atividades. E ali nós vamos disponibilizando os questionários, os materiais que produzirem em torno destes conteúdos. Então, encaminhamentos, né? Um primeiro encaminhamento é que a Juliane, então, compartilhe o link desse jeitinho que fica para todo mundo do IFES poder ver. A gente deixa como exemplo um que você achar que é o melhor exemplo, e cada designer deve criar a sua própria cópia, e a gente vai incluindo, por exemplo, o quadro de Urupema e o quadro de Lages. A gente apresenta ali, naquele espaço, para que possa se acompanhar o que cada professor de Urupema e Lages está produzindo em interação com o designer. Mesma coisa São Miguel, mesma coisa Garopaba. Então, cada contato que a gente receber e que orientar para uma produção vai envolver um compromisso do professor no sentido de definir o objetivo, a finalidade. Não pode acontecer de um professor fazer uma coisa lá sozinho e entrar em contato com a gente e dizer assim, olha, eu queria que daqui a uma semana tu me entregasse isso aqui editado que eu vou usar numa aula minha. Não é assim o nosso trabalho. Tudo que ele fizer conosco, ele está formalizando um compromisso de autorizar essa utilização no ambiente, e nós vamos procurar integrar esses conteúdos, sim, nos ambientes dos eixos. Coisas que não fizerem sentido algum, daí nós vamos analisar essa primeira linha ali que o professor vai entregar, de qual é o tema, qual é o objetivo e tudo mais, e vamos dar uma devolutiva rápida, ainda esse ano, para o professor, se esse conteúdo nós vamos usar nessa primeira etapa ou não. E se aquilo a gente não for realmente poder utilizar, a gente vai focar no que dá para utilizar. Não podemos, temos que cuidar para nenhum professor ficar excluído. A gente tem que selecionar dos conteúdos dele o que a gente vai poder qualificar e o que não vai ser prioritário nesse momento. Não vai dar para a gente trabalhar para ele na unidade curricular que ele está ofertando agora em 2020.2 no seu curso regular. Então, por isso a importância desse documento que a Juliane apresentou. E também isso é muito importante para que
todos nós possamos ver o que cada um está trabalhando, para que o coordenador do eixo, o designer do eixo e o coordenador do eixo tenham a sensibilidade de, respeitando o trabalho do professor e do designer do campus, aproveitar o máximo possível todo o material que estiver sendo produzido e qualificado no campus, porque isso significa que esse é o desejo do campus, que é isso que os professores precisam. Então, tudo que a Juliane está fazendo, tudo que o Jason está fazendo, precisa ser aproveitado, e tudo que esses professores compartilharam, na medida do possível, a gente tem que qualificar. Por isso, a gente tem que dizer, tá, deu, professor, obrigada, tudo isso, agora essa lista de coisas que você disse que vai fazer, pode ir fazendo. E conforme você vai concluindo, a gente vai diagramando, vai organizando, te devolve para você usar nas suas aulas e também integra aos ambientes virtuais, mas precisa que você assine autorização. Alguma dúvida sobre isso no trabalho do design do campus? Maria, eu acho que talvez como sugestão a gente poderia criar, então, uma planilha compartilhada com todos nós, né, e uma abinha embaixo para cada campus, e colocando essas informações que, então, eu coloquei nesse documento, e colocando nessa planilha onde todos nós tenhamos acesso e possamos ver, né, essa integração do que os outros estão fazendo também. Não sei se daí, nesse caso, colocaríamos essa planilha já para os professores editar, que daí eu me receio que todo mundo vai mexendo, né, quando vê não se sabe mais o que está sendo feito, ou se a gente pega, né, faz esse trabalho de cada professor preencher o seu documento de planejamento de objetos e nós colocamos nessa planilha, então, compartilhada. Poderia ser assim, talvez? Poderia, acho ótimo. Então, então poderia ser assim, a gente coloca o template desse documento de preenchimento do professor ali no Moodle, aí todos os designers utilizam, todos os designers utilizam também a pastinha compartilhada no Drive, aos poucos também compartilhem com os interessados, que seria o coordenador de eixo, o designer do eixo, que tem a ver com aquele material que o professor está fazendo. O próprio NEAD, no campus também tem. Isso, todos que necessitam, né, poder ser leitor ou editor. Juliane, tu poderia, por favor, iniciar essa planilha para que os outros possam clicar no Moodle, no link da planilha e ir alimentando com as informações que eles recolhem por meio dessa ficha junto aos professores? Sim, posso sim. Eu não sei se eu tenho permissão de edição lá naquele curso do Moodle, mas senão eu mando o link e o documento para você, para incluir lá naquele curso do programa. Eu vou ver se vocês têm a permissão, acredito que a gente possa atribuir aqui, mas também me disponho a publicar, né, o link ali sem problema nenhum, para a planilha criada daí por você, usando o Drive do IFSC, o Drive do teu @bolsista, para que fique acessível aí para todo mundo que é de dentro do IFSC. Sim, conseguimos encaminhar essa questão? Ficou bom assim? Alguma dúvida? Uma outra observação, só, Maria, agora, que eu acho que é interessante também, nesse levantamento ali com os professores, até foi comentado, que alguns professores têm o seu material lá dentro do Moodle, da disciplina deles, do Moodle do campus, né? E eles querem que, tipo, não queriam baixar o material, colocar ali na pastinha para gente. Então, ali o professor Adinor, por exemplo, já colocou o link direto lá da disciplina dele para mim buscar o material lá. Mas aí, nesses casos, a gente precisa solicitar o acesso também ao administrador do Moodle do campus, né? Então, acho que talvez para os outros colegas também seja uma demanda necessária depois para poder ir acessando esses materiais e também não dá mais esse trabalho para o professor baixar o material, anexar alguns materiais, por exemplo, tem no formato de livro lá, então ele não conseguiria baixar para nos disponibilizar, né? Seria assim, ó, Juliane, o professor, ele entra em usuários, o professor é criador de cursos no Moodle, então ele vai no lado direito, clica em usuários, inscrever usuário e inscreve você. Ok. Aí você acessa lá, e aí agora a gente bota vocês também no espaço do eixo, como gerente junto no eixo. O grande gerente é o designer do eixo,
mas vocês se articulem com o designer do eixo para que vocês possam ir importando materiais para o rascunho do tópico do AVA, onde aquele material poderia ser incluído. E aí, os trabalhos de diagramação, design, nos casos em que é uma ferramenta que é nativa do Moodle, que só funciona no Moodle, aí a gente edita no próprio Moodle. Se for coisas como PDF ou videoaula, aí tudo bem, é em outros programas, publica no YouTube e tal, e depois publica ali. Mas eu acho que na medida em que os designers dos eixos consigam começar a trabalhar nos primeiros AVA, a gente consegue definir um daqueles quadradinhos onde é o quadradinho de botar os materiais, de compartilhar os materiais. Aí a gente tem o catálogo na planilha e assim que oportuno a gente já começa a colocar no quadradinho do ambiente do AVA onde aquele material vai ficar. Então, se a gente define um tópico de bioquímica dentro de química, é no tópico de bioquímica que as videoaulas do prof vão ir sendo colocadas lá do prof. Marcos, lá de Urupema, por exemplo. O Adnor seria no AVA de agroecologia, por exemplo, só que aí a gente teria que definir em qual das caixinhas. E aí é por isso que a gente precisaria de uma ajuda da equipe de templates. Agora, eu queria ver se a gente poderia fazer um relato do que cada grupo discutiu nas reuniões que vocês fizeram sobre videoaula, sobre identidade visual e sobre templates. Talvez começando com a identidade visual, que a Renata está por aqui, e a Renata trabalhou no logo e em várias outras, está na liderança dessa equipe, e aí a gente podia deixar a palavra com a Renata para falar um pouquinho do trabalho desse grupo. Oi, a gente ficou um grupo bem pequenininho, acho que só eu e o Luciano que estamos participando, assim, porque acabou esse grupo que iam entrar na área de comunicação visual, eu não sei se tem mais alguém, só se ficou, eu fiquei sem entender, mas eu acho que a Caroline foi para o grupo de templates, cada um foi para um outro grupo, assim, a gente não fez uma reunião de todos. A gente ficou trocando mensagens, e-mails, eu acho que agora seria o momento, talvez, a gente se reunir e pensar, eu estou dizendo que fiquei eu e Luciano no de comunicação visual, pensando no template geral, nos ícones, na marca, e o pessoal que está trabalhando na produção dos templates e de vídeo, a gente não reuniu a equipe toda para integrar ainda, a gente precisa combinar essa reunião, acho que cada um ficou trabalhando, fazendo as reuniões nesses 3 grupos separados. Eu acho que a gente precisa marcar isso para dar um retorno, assim. E, então, ficou nisso. Não tenho muitas novidades para mostrar. A gente ficou trabalhando o Luciano na marca, no template, no banner. E eu acho que tem que fazer agora, trabalhar nos ícones, que o Luciano está trabalhando, e definir, mas eu acho que isso a gente vai definir vendo as 3 coisas juntos, né? Porque a gente está trabalhando ainda isolados, temos que fazer isso. Não fechou ainda. Entendi, Renata, é isso mesmo. Não tinha dado tempo ainda, porque recém cada grupo fez reunião interna do grupo mesmo. Acho que o grupo pessoal de videoaulas discutiu entre eles, vocês conversaram um pouco entre vocês. Talvez possamos ampliar esse grupo com pessoas que tenham formação em design, graduação em design, prática em design, que possam também colaborar aí com vocês, né? Estão convidados aí, quem se identifica com esse perfil, mas o que vocês já foram muito produtivos já nessa etapa, porque o Luciano criou uma proposta de banner que está ainda em qualificação final, você criou um logo, e agora tem a perspectiva aí de dentro da ideia desse logo e desse banner, criar os ícones dos quadradinhos, né? E outros ainda materiais aí, as apresentações, tudo que a gente vier, as vinhetas dos vídeos, né, dentro desse design que vocês propuseram. Então, vocês estão fazendo super bem exatamente o que era, até porque, gente, a gente está com 1 mês de programa, né? A gente começou no fim de outubro, agora estamos em 8 de dezembro, a gente está com 40 dias, mais ou menos, de atividades. Então, tá super legal.
E a gente ficou trabalhando nas unidades também curriculares, essa outra parte, assim, acho que todos estavam envolvidos com isso, a gente não conseguiu se reunir ainda. E a Daniela Stareg também vai entrar com a gente no grupo, já discutimos em relação à marca, mas a gente ainda não se reuniu com todos. Vamos marcar essa reunião com o pessoal, então, eu acho que a Caroline está coordenando a de vídeo, né? Bom, eu tenho ali os contatos todos, a gente pode fazer uma reunião. Não sei se tem mais alguém que quer entrar junto com a gente nessa produção, que é da área de design. A Dani, que chegou aí, vai ser muito útil, né, trabalhar com a Dani, ela Stareg também, que é designer. Não sei se tem mais alguém que é da área de design. Acho que não, mas a gente já se dividiu, tem bastante gente de audiovisual, assim. Mas não temos muitas novidades, foi para o grupo que eu mostrei, né, a proposta da marca. Eu acho que tem gente que não viu, Renata, eu acho que você mostrou na reunião do eixo, desculpem se eu estiver viajando aqui, vocês já viram a marca do programa? Tem como mostrar, Renata? Mostrar aqui a ideia, claro, já vou mostrar aqui a ideia. A gente pensou, a partir dessa ideia de que trabalhamos nos conceitos, né, de manter uma identidade relacionada com o IP e de valorizar... Deixa eu só abrir na página aqui, eu acho. E de valorizar o professor, assim, porque essa ideia de... que é o professor que produz, a gente só está dando uma participação na área mais tecnológica, de design instrucional, mas a gente não quer se sobrepor à ideia de que é o professor que produz. E como o nome é muito extenso, e a PQ, ANP, a gente demora a entender do que se trata até o ANP, mas a ANP é uma palavra bem comum, né, dentro do IFSC atualmente, assim, a ANP todo mundo entende. Então, a gente pensou em colocar atividades não presenciais com destaque, para dar essa ideia do professor, e o programa de qualificação, o PQ, como um selinho, assim, essa atividade não presencial passou pelo programa de qualificação. Foi essa a ideia, assim, a partir dessa discussão que a gente teve na outra reunião, foi isso que a gente pensou. Então, ficou essa proposta da Marquinhas, as atividades que passassem pelo programa, e a gente pensou em deixar sempre assim, mais como créditos, não dar assim, abrir com o programa, a animação do programa, ser uma coisa mais uma assinatura, ou um selinho, assim, né? E se pensou numa outra, que não está definido ainda, se o pessoal quiser manter, né, o PQ, a NP, como... manter o nome inteiro, né, Programa de Qualificação de Atividades Não Presenciais. Então, ficaram duas propostas, e usando, que a gente vai discutir, eu acho que no grupo todo, né, e dá para usar ele, assim, como um selinho, né, e aqui eu fiz meio rascunho mesmo, porque a gente ainda não viu onde que vai ser aplicado exatamente, mas ele pode entrar com transparência, né, como uma... Aqui ficou muito grande... eu organizei uma apresentação, assim, né, ainda está em forma de esboço para a gente ver onde vai ser aplicada. Peraí, deixa eu botar claro aqui só para... Ele pode entrar como um selinho, assim mesmo. Essa foi a ideia que a gente, como transparência, pode ter nosso papel timbrado, acho que o material que a gente tem em termos de autorização, ou sobre, por exemplo, uma produção, ele pode ficar transparente num cantinho e só o PQ, a ideia de... Essa é a proposta, assim, ainda está em estudo, né, para a gente discutir no grupo maior, mas a ideia era essa, não ter uma identidade relacionada com o IFSC e deixar o programa como um aspecto de... tecnológico, mas não com aquele destaque tecnológico que você tome conta, né? E daí, está em aberto para ouvir as opiniões de vocês, e sugestões e tal. O que vocês acham? Se alguém quiser dar alguma sugestão, só abrir.
Eu vou. A gente tem 2 inscritos para falar, que é a Ana Paula e a Dani. Talvez os assuntos tenham passado, agora que eu estava conseguindo ver aqui no chat. De repente elas falam um pouquinho, enquanto os demais que eventualmente quiserem comentar tudo que nós falamos até aqui, inclusive essa apresentação que você fez, também poderiam ir se inscrevendo. Então a gente teria a fala da Ana e em seguida a fala da Dani. Obrigada, Maria. Oi, pessoal, bom dia. Desculpem se talvez eu vá voltar algumas casas aqui, tá? Mas é que realmente eu levantei a mãozinha ali e talvez a conversa já tenha se direcionado para outros temas. Mas é porque eu acho que esse é um momento importante para manifestar essa minha certa inquietação, tá? Porque estamos todos aqui em grupo e eu espero, pelo menos, sair daqui com as minhas dúvidas esclarecidas. Esse modelo que a Juliane apresentou para a gente, para mim, assim, te agradeço imensamente, eu tinha visto lá, né, Ju, já vou chamando de Ju, né, também já ficamos íntimos. Eu vi que tu tinhas compartilhado lá, e com base, inclusive, nessa tua proposta de planilha, que eu pensei em abordar isso que eu tô abordando agora, que é o seguinte: talvez eu tenha perdido esse trem, e agora estou querendo sentar na janela, depois de ter entrado atrasada no trem, mas, assim, para mim não está claro quais são as nossas atribuições enquanto cada função, e não está claro também um fluxo de trabalho. Então, assim, na medida que eu vejo a planilha que a Juliana apresentou, eu digo, bom, nós temos aqui um modelo para eventualmente adaptar, dependendo das especificidades que a gente encontrar pelo caminho, nós temos um modelo. Eu estou sentindo falta disso. Por que eu falo isso? Porque na nossa última reunião, ficou definido que eu, como DE da PROEM, iria acompanhar o trabalho de 2 eixos tecnológicos específicos, que são turismo, hospitalidade e produção alimentícia. Ok. Só que o que significa essa minha atuação? Por que eu pergunto isso? Porque tem, no campus Florianópolis Continente, uma coordenadora, tem uma DE, que é a Carol, a coordenadora é a Aline, a gente até já fez uma reunião, tem um professor que é minha referência também, que é o Juscelio, só que daí eu estou recebendo conteúdos para trabalhar. E conteúdos para trabalhar da seguinte maneira: e-mail do professor dizendo, oi, Ana, o que eu faço? Entende? Então, eu acho assim, eu acho que, para mim, pelo menos, ainda está um pouco embolado a questão da divisão das atribuições. Eu me inscrevi para atuar no programa por conta de experiência que eu tenho com produção de material para educação à distância, porém, eu não sou multitarefa, eu trabalho com produção de conteúdo, se eu precisar editar um vídeo, eu não vou conseguir, eu não tenho as competências para isso, mas eu tenho as competências para fazer um roteiro de vídeo, né? Então, assim, para mim está bem confuso ainda, nesses níveis de atribuições e responsabilidades, o que cada um deve fazer, qual vai ser a entrada do material e qual vai ser a saída. Outra questão que eu recebi, a Carol me perguntou ontem, eu acho, Ana, é tu que vais alimentar o Moodle do eixo? Não sei, não recebi essa atribuição. E se está escrito em algum lugar, me perdoem, porque eu não vi. Fui procurar em perguntas e respostas, fui procurar nos documentos, fiz um extenso estudo de tudo que a gente tem no Moodle, e, assim, eu tenho a impressão que está faltando, para mim, pelo menos, eu estou sentindo um pouco de falta de objetividade em relação às nossas atribuições de cada função. E outra coisa, eu converso muito, né, como eu trabalho na DIRCOM, então a gente tem muito contato com professores, com nossas fontes e tal, tem dúvidas dos professores em relação ao que a gente está fazendo, né? Mas vai ser um repositório de unidades curriculares? Vocês estão fazendo um repositório de conteúdos para serem disponibilizados para o IFSC ou externamente, sabe? Eu sei que as pessoas muitas vezes não têm paciência para ler informações que estão disponíveis e para consultar, mas eu acho que se lá na ponta, no nosso objetivo, que é ajudar os professores a qualificarem suas ENPs, tem muita dúvida ainda, eu tenho a impressão que tem muito ruído, sabe? Inclusive, essas conversas que surgem paralelas de que, após a ENPs, o governo quer acabar com o ensino presencial. Não é nada disso, e a gente teria também uma função importante no sentido de explicar melhor o que se faz, o que é uma ENP. A definição de ENP me parece que não está clara, né? O professor que solicita para o aluno fazer um exercício escrito em casa,
e depois entregar, mandar por e-mail, isso pode ser considerado NP, de acordo com a definição do CNE, inclusive. Então, assim, a gente está praticamente trabalhando aqui com a NP dentro de um contexto de EAD, a gente está falando o tempo todo em produção de vídeo, em produção de videoaula, em produção de material didático impresso em PDF, né? Mas, assim, até onde? Qual é o nosso contexto de NP que a gente vai trabalhar? Será que a gente não precisaria definir um pouco mais isso também? Né? Eu acho que na medida que essas coisas estiverem mais definidas, eu vou me sentir mais segura para conversar com os professores que estão me procurando. E eu não sei nem se é a mim que eles deviam estar se dirigindo diretamente, né? Na medida em que nos campos também tem designer, também tem um coordenador do programa, né? Então, lamento se eu acabei bagunçando e fazendo questões que já foram respondidas eventualmente, mas é que realmente, para mim, essas coisas ainda estão um pouco obscuras, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que eu estou me sentindo assim, e ver em que medida que é possível já encontrar algumas respostas. Obrigada. Dani? Oi, bom dia, gente. É prazer em conhecê-los. Eu entrei recentemente aqui no programa, né, exatamente semana passada eu iniciei, e a minha fala vai mais ou menos no mesmo sentido da fala da Ana Paula, porque, assim, como eu entrei agora no programa, eu estou um pouco perdida no qual que é esse fluxo de trabalho. Até semana passada eu participei de uma reunião do Eixo Tecnológico de Processos Industriais, e os professores ali do eixo estavam bem perdidos, não sabiam nem o que compartilhar, como compartilhar, e como eu tinha ingressado há pouco tempo, né, eu também não pude ajudar muito nesse sentido, de como disponibilizar esse material e o que eles poderiam disponibilizar e como. Então, foi uma reunião bem confusa, e aí agora eu comecei a perceber também que tem várias frentes de trabalho, né, equipes trabalhando com identidade visual, isso já tinha conversado com a professora Renata, mas eu vi que tem outras frentes, então eu gostaria também de entender um pouco melhor, assim, tudo, eu sei que eu estou indo atrás, né, de tudo que foi apresentado aqui, acho que foi bem interessante a apresentação que a Maria da Glória começou a apresentar sobre o Moodle, que eu não tinha essa visão, inclusive eu não tenho acesso ainda ao Moodle e ao espaço das equipes, então eu queria ver também como que eu posso obter acesso a esses materiais, não sei se tem também no Drive uma pasta compartilhada com todos os designers, mas ter acesso a esse material também para começar a trabalhar, porque realmente, assim, eu iniciei semana passada, mas estou bem perdida, e não sabia quais os caminhos que eu devo ter com o eixo tecnológico. Já conversei algumas vezes com o professor Paulo, que estou trabalhando com ele, mas, assim, vejo que a gente está patinando, né? Então, eu queria mais esses esclarecimentos. Então, acho que eu vou tentar ajudar, não sei se mais alguém queria comentar especificamente o que a Dani e a Ana falaram, se eu posso tentar fazer algumas respostas aqui, né? O primeiro que as questões operacionais do programa nós estamos definindo nessas reuniões, e eu penso que a cada reunião a gente avança um pouco. Na reunião passada, que faz aí uns 10 dias, nós dividimos os designers por eixo, e alguns designers já participaram de reunião de eixo. Há poucas reuniões nós definimos como que ia ser recebido o material dos campos, que seria na pastinha do Drive. E nesses dias que se seguiram à última reunião, alguns colegas já receberam alguns materiais e começaram a trabalhar e registrar esse trabalho nas suas 10 horas semanais, que vai para o relatório, que, como vocês sabem, a gente vai fazendo as atividades e colocando no relatório, né, e registrando isso para compor as 10 horas de trabalho, né, das nossas atividades. É natural que quem está chegando e que quem participou das primeiras reuniões fique inseguro, e é natural também que quem tem determinadas competências, mas não tem outras, fique com receio de que recaia tudo sobre si individualmente e que a gente não possa dividir no grupo. Mas as reuniões do grupo são justamente para que a gente possa fazer essa integração de todos nós como equipe, porque os 20 designers que estão trabalhando hoje são uma equipe, e que podem intercambiar produções.
Não seria possível que, por exemplo, a Ana Paula definisse a identidade visual do programa sozinha e começasse a organizar vinhetas de vídeo e editar vídeos, trabalhando, por exemplo, no campus com esses professores, né? O programa ele tem uma complexidade e uma rede de pessoas atuando. O trabalho da Daniela e o trabalho da Ana, a Daniela trabalha com o Paulo. Então, os ambientes que o Paulo definir que nas reuniões que devem ser os grandes ambientes, vai ser o espaço que a Daniela vai liderar. Então, além de olhar, de ter um olhar especial sobre os ambientes do eixo que o Paulo coordena, e interagir com os designers dos campos que estão atendendo professores que o eixo do Paulo coordena, a Daniela também vai ser, e a Ana, no caso do Juscelio, são os responsáveis para definir os conteúdos que vêm dos campos, junto com os seus coordenadores de eixo, e integrá-los nas caixinhas do Moodle, dos ambientes. Então, a Dani participou de uma primeira reunião, e a Ana Paula também. Mas o Paulo e o Juscelio precisam fazer a parte deles, que é definir que ambientes vão ser esses, afinal de contas, para que a gente possa, dentro da categoria do eixo, criar o ambiente apropriado para aquele conteúdo, definir em qual caixinha que o conteúdo do professor do campus vai ser integrado. E é nisso que nós estamos trabalhando, para que tudo isso faça sentido. Quando a Ana receber um e-mail de um professor do campus, ela deve identificar nas planilhas do acesso das equipes de que campus é esse professor, se o campus tem designer contratado ou não, e, a partir daí, encaminhar para esse designer o atendimento a esse professor. Todo o atendimento inicial é feito com o designer do campus. E a Juliane nos apresentou, já tinha compartilhado conosco há tempos atrás, em reuniões anteriores nós falamos em fazer uma planilha para repositar esses documentos, mas não tínhamos ainda os detalhes da planilha. E a Juliane trabalhou nisso e com boas ideias nos trouxe a discussão que vai nos permitir a gente saber onde encontrar os materiais do professor. Cada designer no campus, em função das suas competências, vai aplicar o que a gente definia aqui em grupo aos materiais daqueles professores que atende. Alguns não sabem usar softwares de vídeo, outros não sabem usar softwares de design. Nesses casos, nós vamos ter que trazer os materiais para a reunião e redividir os trabalhos, também trabalhando com as competências dos designers da Proem e com os designers dos campos, desde que não ultrapasse as 10 horas semanais. E isso é feito nos grupos de trabalho, os grupos de vídeo, os grupos de design e os grupos de templates. Então, nenhum de nós é completo, nenhum de nós tem todas as competências. No caso da Dani, ainda teve o agravante de que no primeiro dia que ela estava na equipe, ela ainda precisou participar de uma reunião com campus que não tinham designer contratado. E também que os coordenadores de eixo não me convidaram para as reuniões e muitas vezes não convidaram os coordenadores do programa ou os designers, se é que existiam. Então, realmente, nós temos que afinar mais as nossas comunicações para diminuir os ruídos em vez de aumentar. A gente não deve buscar soluções como essa que a Juliane rapidamente construiu. Tem outra colega que está participando aqui do grupo, mas que não é designer, que é a Caroline. A Caroline tem feito o maravilhoso trabalho de compilar as dúvidas que surgem e colocar no documento compartilhado, para que o que já foi perguntado, as pessoas acessem lá no Moodle e vejam a resposta. Tudo isso diminui o ruído. Entretanto, nós estamos trabalhando com mais de 1.000 pessoas. O nosso programa ele não tem poucas pessoas envolvidas, são muitos bolsistas, muitos professores que já estão cada vez mais nomeados em portaria. Nós temos uns 20 campos com portaria publicada, isso gera uma imensidão de quantidade de reuniões. E tem campos sugerindo da gente fazer uma reunião geral com mais de 1.000 pessoas, onde a gente esclareça tudo. E a gente sabe que se a gente fizer uma reunião e falar de tudo isso, responder tudo isso, na semana seguinte, essas dúvidas vão voltar, as mesmas perguntas vão voltar, as pessoas não vão assistir a reunião gravada,
Então, nós vamos ter que responder essas perguntas muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Por outro lado, a gente tem que ter motivação para atuar no programa, né? É um programa bem desafiador. Aqueles, assim, que, digamos assim, não estiverem à vontade, não estiverem muito inseguros e começarem a se desmotivar, é um trabalho temporário, né? Ninguém é obrigado a ficar também, né? A gente tem que operar para mirar em soluções, mirar em como dar as respostas que as pessoas precisam. Não adianta só a gente se bombardear de críticas e de perguntas e não ter propostas, né? Os designers dos eixos, eles devem apoiar esse coordenador de eixo, e eu percebo que alguns realmente estão mais perdidos do que outros, porque quando acontecem as reuniões, imediatamente os coordenadores de programa nos campos, ou até professores entram em contato com o programa dizendo que participaram de uma reunião e não entenderam nada. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, porque o nosso programa é frágil. A qualquer momento, se tudo virar uma grande confusão, o recurso é retirado e deu, acabou as bolsas de todos nós, acabou o trabalho, e não é o que nós queremos, né? Nós queremos qualificar os materiais dos professores, quanto mais melhor, e também criar esses AVA, que é a etapa 4, e nós temos que mirar nesses objetivos, usando a nossa carga horária para isso. Eu não sei se ajudei, fico à disposição, o que eu falei também está gravado, fico à disposição para a gente continuar caminhando para frente, mas como é um trabalho em educação, não tem uma mente brilhante que fez um projeto pedagógico de 200 páginas onde estão todas as respostas. Nós estamos construindo a caminhada juntos, e há uma complexidade que a gente precisa trabalhar. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que ninguém precisou trabalhar mais do que 10 horas semanais até então. Se teve que trabalhar assim, pode ter alguma coisinha errada, e aí a gente teria que verificar e ajustar. Maria, posso só tirar uma dúvida? Claro, fica à vontade. Tem alguém coordenando o trabalho dos coordenadores de eixo, assim, eles têm alguns encontros entre eles? Sim, a gente tem encontros quinzenais, os coordenadores de eixo muitas vezes parecem ocupados, a gente tem procurado fazer alguns direcionamentos junto aos coordenadores de eixo, as reuniões com eles estão gravadas e estão disponíveis no Moodle. A última está gravada e disponível para vocês assistirem e verem mais ou menos como a gente está encaminhando os trabalhos ali. Mas eu percebo que há diferentes entendimentos e ritmos de trabalho entre os coordenadores. Tem alguns coordenadores de eixo que eu tenho entrado em contato individualmente e pedido muito, muito para organizarem a primeira reunião em função da expectativa dos campos e dos professores. E enquanto outros, de forma muito proativa, rapidamente organizaram essas reuniões e já vinham fazendo isso antes da gente precisar dar qualquer encaminhamento. Eu acho que o trabalho depende muito do que eles vão construir agora, porque não deve ficar centrado somente na coordenação geral do programa. Cada eixo tem a sua própria coordenação e o apoio de um designer centralizador, né, integrador, que interage com os designers dos campos, porque cada campus tem 3, 4 eixos, então os designers atuam diretamente com os professores e interagem com o coordenador de eixo e com o designer do campus, a partir da agora da etapa 4, para alimentar com esses materiais qualificados. Eu penso até a próxima reunião é no dia 17 com os coordenadores de eixo, mas em função das repercussões que eu tenho observado nos e-mails, nas dúvidas que surgem, eu sinto necessidade de antecipar esse encontro com alguns, ou chamar antes,
porque aqueles que vão para a reunião sem a coordenação geral e representam lá o programa, eles mesmos me retornam com uma lista de dúvidas, em vez de retornar com as respostas que a gente está buscando, que é, afinal, quais são os ambientes que vão ser construídos na etapa 4? O que ficou definido com os professores? Porque esse é o objetivo da reunião, né? Mas vamos lá, o que mais, pessoal? Podemos dar alguns encaminhamentos? Tem dúvidas ainda ou comentários? Então, resuminho dos encaminhamentos, tá? A Juliane vai criar uma planilha, copiando e colando os itens que ela já tinha definido no formulário, e vai me passar o link para a publicação no espaço das equipes. Esqueci de falar que a Dani tem acesso ao espaço desde o primeiro dia que ela foi contratada, eu já inscrevi no Moodle, é só acessar moodle.ifsc.edu.br, colocar o seu usuário e senha de e-mail e entrar no espaço das equipes. E aí, a partir daí, poder acessar todo esse material, assistir às aulas gravadas, e também acessar, então, o material que a Juliane vai compartilhar comigo e eu vou publicar. Peço, então, que cada designer de campus, com a ajuda do coordenador do programa, se apresente aos professores que atuam no programa, que estão lá nomeados em portaria, e a lista está no Moodle desses professores, por campus, então não tem dúvida de quem são. Em alguns campos isso já aconteceu, nós já fizemos essa reunião, Urupema foi um, que já aconteceu essa reunião, os professores já estão em contato direto, São Miguel foi outro, onde já aconteceu essa reunião. Em cada campus eu tenho feito contato com o coordenador do programa e pedindo para apresentar o designer aos professores, para que os professores possam compartilhar o material. O fluxo de compartilhamento de material é colocar os materiais na pastinha que o designer criou, ou inscrever o usuário, o designer do Moodle, na sala onde o professor tem esses materiais. O designer vai solicitar que o professor autorize a utilização dos materiais que forem compartilhados, vai catalogar esses materiais, pedindo também ao professor as informações que precisa, por meio dessa ficha que a Juliane está compartilhando conosco. E os designers dos eixos vão ter acesso a todo esse material, vão participar das reuniões, assim como todos nós, interessados, com os professores, e os professores, eles não têm que fazer muito mais do que o que eles já estão fazendo, que é compartilhar material para que a gente possa qualificar frente às definições que nós mesmos estamos fazendo. Se eles têm um PowerPoint lá todo estranho, e a gente já sabe qual é a identidade que devem ter os PowerPoints, nós vamos ou apresentar um template a ele e pedir para ele incluir nesse template o material, ou mais ou menos diagramar aquele material dentro da identidade do programa e incluir no espaço do AVA. Só nós precisamos ainda ouvir a equipe dos templates para ver que discussões já foram feitas, e caso não tenham feito ainda, encaminhar para que definam os conceitos dos quadradinhos do AVA, para a gente poder começar a colocar os arquivos prontos no quadradinho certo, no AVA do Moodle. Por enquanto, a gente só recebeu o material e está tudo ainda em produção, em definição, até não recebeu tanto material assim, uns receberam mais material do que outros. Agora, a gente precisa escolher alguns para ir qualificando e depositando no AVA do eixo. E os designers dos eixos precisam ajudar os coordenadores de eixo a organizar esses ambientes no Moodle. Alguns coordenadores de eixo, eles mesmos já criaram esses cursos no ambiente do eixo, então é só ajudá-los. Aplicando o banner, aplicando os ícones dos quadradinhos, colocando os arquivos no lugar certo desses cursos, para que a gente tenha estudos por pequenos temas ou disciplinas dentro dos grandes temas dos eixos.
Nós vamos entregar o primeiro, segundo, terceiro AVA lá por março. Agora nós estamos apenas recolhendo e qualificando materiais isolados e tentando articulá-los a partir de fevereiro, março, nos AVA. Será que com essas conversas que nós tivemos hoje, restaram tantas dúvidas como antes? Eu tenho mais uma, se eu puder falar agora. Fica à vontade. É só para confirmar, acho que a Denise já tinha levantado a mão aí. Quer falar, Denise? Oi, eu tinha levantado a mão, sim. Não, é só para... Eu acho que foi bem interessante esse ponto que a Ana Paula levantou, porque essas dúvidas que vão surgindo, eu acho que são bem importantes para a gente também discutir, debater, assim, o andamento do projeto, né? E as dúvidas que a Ana Paula colocou foram bem pertinentes. Eu digo pertinentes porque eu estou fazendo o livro, aquele guia, né, que vai ajudar os professores e ajudar a nós, designers, a saber, assim, exatamente qual é o propósito dessas ANPs. Então, quanto mais questionamentos surgirem, melhor, mais refinado pode ficar o nosso trabalho. Então, eu acho que é importante essa questão dos professores ficarem em dúvidas, virem com dúvidas para a gente, e a gente, na medida do possível, ir buscar resposta. Eu acho que isso faz parte do processo, porque nós estamos trabalhando com um projeto em andamento, né? E todo projeto que está em andamento, ele vai suscitar uma série de dúvidas, de críticas, de opiniões divergentes. Eu acho que isso tudo contribui para o nosso trabalho, porque eu estou participando de todas essas reuniões, e conforme essas dúvidas vão surgindo, eu vou anotando aqui alguns pontos, porque essas dúvidas estão colaborando para a produção do texto que a gente está fazendo aqui junto com os professores. Na realidade, o guia, ele está sendo configurado a partir das apresentações que os professores fizeram, né, das videoconferências que foram apresentadas no mês de julho e agosto, e então eu assisti todos aqueles vídeos, eu li os materiais que foram disponibilizados, alguns colegas como o Marcelo me disponibilizaram PowerPoint que foram apresentados. Tudo isso contribui para a gente conseguir identificar exatamente os objetivos desse projeto, o caminhar do projeto. Talvez, daqui um tempinho, a gente já consiga até disponibilizar esse guia que está em construção para todos os colegas aqui, porque ele também ajuda a fazer uma configuração desse nosso trabalho. Então, só como uma maneira de contribuir para essa discussão suscitada pela Ana Paula, que eu achei bem pertinente, essas dúvidas que vão surgindo, eu tenho todas elas também, mas na medida em que eu estou construindo esse guia, assistindo as videoconferências, participando aqui com vocês, essas dúvidas devagarinho, vão sendo elucidadas. Então, eu acho que é importante esse processo de discussão, como um processo também de esclarecimento desses pontos que ainda estão obscuros. E a questão, por exemplo, das dúvidas que vão surgindo, ou críticas que surgem dos campos, eu acho que é pertinente, faz parte desse nosso processo, porque eu trabalho numa outra instituição federal também, e todas essas dúvidas que estão surgindo aqui, estão surgindo em outras instituições também, e com a mesma dinâmica de trabalho. Então, eu acho que o processo de discussão, de dúvidas, dos pontos que estão sendo esclarecidos, são importantes para que lá na frente, o que a gente está produzindo, que seja o guia ou esses materiais que nós vamos produzir, que eles fiquem, quanto mais discussão, que eles fiquem mais qualificados e melhor possam atender ao projeto, ao objetivo do programa. Então, eu só queria contribuir com isso, porque como eu estou na construção desse material, dessa produção escrita, eu vejo essas dúvidas surgindo no próprio texto. Enquanto eu estou construindo o texto, eu fico me perguntando, será que está claro para quem está lendo? Porque, às vezes, nem para mim está claro, e eu assisti as videoaulas, as conferências todas, mas, mesmo assim, essas dúvidas vão surgindo. Eu acho que faz parte essa discussão,
ela é muito pertinente e ajuda no trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, só queria deixar esse comentário, assim, como um ponto positivo, né, dessas dúvidas que vão permanecer ao longo do processo do nosso trabalho. E acho que a Glória está fazendo um ótimo trabalho aí, carregando todo mundo, né, como coordenadora, que não é um trabalho tão fácil para quem está lá na ponta, né. Essa é a minha contribuição. Obrigada, Denise, e obrigada pelas considerações, Ana, também. Vamos manter esse espaço para as críticas, e para as dúvidas, mas vamos também recuperar as perguntas. Eu acho que essas perguntas e respostas podem ajudar. A Denise está fazendo um guia sobre as atividades não presenciais, ele vai ser uma forma também de apresentar o nosso programa para a comunidade lá por abril, quando a gente for entrar na etapa 5, que é a etapa do... Ai, desculpa, eu não sei se eu estou travada, vocês estão me escutando? Estamos ouvindo sim, Aninha. Acho que eu gravei, vocês estão me escutando? Sim. Obrigada. Então, todas essas considerações que a Ana fez, que a Denise fez, que a Dani fez, essas dúvidas e esse olhar positivo também, para que a gente possa transformar isso em documento. A Denise está liderando a construção do documento, a Caroline, que está aqui conosco por acaso, eu não sei como é que eu mandei o convite, está fazendo perguntas e respostas que está lá disponível no Moodle para todo mundo consultar. Vamos acrescentar dúvidas lá, ok. Para encontrar juntos essas respostas para expor isso no documento do programa. Algumas eu até coloquei lá em vermelho, que já foi. Oi, Jason. É o perguntas e respostas. Porque o áudio está oscilando bastante. Perguntas e respostas sobre o programa. Tem momentos de estabilidade, momentos que ele passa bastante. Está lá na sala das equipes no Moodle. Vou passar a palavra para o Marcelo. Sim. Maria, voltando um pouquinho ali no fluxo da criação, né, dos ambientes. Desculpa, gente. Então, tem esse documento de perguntas e respostas no Moodle, tá? A internet da Maria acho que está bem lenta. Tá dando rolo mesmo na internet, mas vamos ver se eu consigo te... Eu vou aguardar a Maria retornar, tá? Né? Eu acho que eu retornei. Está ouvindo a gente em tempo real? Acho que sim. Tá. Agora sim. Maria, voltando só um pouquinho na questão do fluxo ali da criação dos ambientes. Com a sua fala, eu fiquei em dúvida agora. A gente estava selecionando, a gente vai... Só um minutinho, deixa eu abrir aqui a anotação que eu fiz. A gente vai levantar os conteúdos ali, né, as unidades curriculares que vão compor uma planilha, e essa planilha vai ser trabalhada, né, vai ser filtrada para direcionar onde a gente vai começar o trabalho, né. E aí, quando você fala que alguns professores já criaram os ambientes dentro do Moodle, eu fiquei com essa dúvida, se essa criação desse professor, de certa forma, está atravessando um fluxo, já que a gente vai fazer isso lá na etapa 4. Né? E se a gente vai filtrar, se a gente vai qualificar, de que forma que esse ambiente do professor ali é válido ou não, sabe? Essa dúvida que me veio agora, porque se o professor já chega com esses ambientes criados, a gente está pulando uma fase de qualificação. Como a gente vai tratar dessas questões? A gente vai ser aberto a si mesmo, a gente abre a possibilidade dos professores irem criando e depois a gente qualifica, seria isso?
Eu acho que eu me expressei mal, porque não é um professor do campus que criou ambientes ali, tá? Estão me escutando, normal? Tá, Sim. Desculpem, o próximo eu já não faço aqui. Não é o professor do campus, tá? É que alguns coordenadores de eixo pegaram a sua planilha e criaram unidades curriculares dentro do eixo, copiando da planilha. Só que depois que eles estão fazendo as reuniões com os professores, eles estão afinando um pouco isso, até porque alguns professores nem vão na reunião, então não faz sentido ter aquela unidade curricular do eixo criado o curso. Então, eles vão acabar excluindo alguns. Vou mostrar aqui do que eu estou falando, então. Vou mostrar aqui no Recursos Naturais, de novo, aqui. O Rogério foi lá super proativo e agilizou. O Halley também fez isso no eixo dele. Agilizou e escreveu tudo que tinha na planilha, ele criou cursos aqui usando a sala modelo. Só que só depois ele concluiu que ia trabalhar com cultura e agroecologia. Então, o designer do eixo, na medida do possível, pode auxiliar ele a desutilizar as outras salas e focar nessas três de recursos naturais, mecanização e agroecologia, e dentro delas, aplicando o template que a gente falou hoje, que a gente trabalhou hoje, começar a definir segmentos de estudo dentro da agroecologia, dentro da mecanização agrícola e dentro do fruticultura, para a gente incluir os materiais didáticos dos professores. Não sei se eu respondi tua dúvida, Marcelo, mas não são os professores dos campos que editam no Moodle, é o designer do eixo e os designers dos campos que vão, nesse primeiro momento, incluir materiais. Eu entendi, sim. É que nessa reunião que eu tive hoje com eles, mais cedo, antes da nossa, eu pedi, eles falaram de criar, né, um ambiente e jogando os materiais ali, e eu tinha entendido errado, né? Eu pedi para eles esperarem que não era a etapa de criação de ambiente agora, né? Para que eles trabalhassem a planilha, né? Para depois passar para a criação de ambiente. Então, por isso que eu te perguntei aquela hora se tem reunião e encontros com os coordenadores de eixo para poder esclarecer isso para eles também. Acredito que está faltando alinhar com alguns deles, né? Que nem você falou, acho que nem todo mundo está participando de todas as reuniões, né? Então, pode não ter ficado claro para eles, e acho que, nesse caso, então, passei uma informação errada. Eu teria que corrigir isso com eles, né? Tranquilo, Marcelo. E você daí, digamos assim, na parte do Moodle mais direta, acaba que você dá uma grande orientação aos coordenadores de eixo mesmo, né? Ao coordenador de eixo, para ele se situar nessa proposta de design do ambiente virtual. A parte de material didático e design do ambiente virtual é o nosso grande trabalho aqui, desses 20 designers. E a parte dos coordenadores de eixo é muita interação com os professores e a parte de conteúdo e atividades que irão para esses materiais. E também, assim, por a gente estar tentando fazer o trabalho mais democrático possível, a gente sugere, orienta, mas, às vezes, as pessoas querem fazer do outro jeito, né? E vão direcionando do jeito que elas acham melhor. E a gente ainda está numa construção um pouco também, né, desses caminhos. Então, a gente orienta, mas a gente, digamos, não impõe, né? E, às vezes, alguns coordenadores de eixo acham que é uma ideia melhor o que eles estão fazendo e fazem, né? E a gente tem que estar sempre chamando o grupo, integrando e alinhando. Acho que isso vale para todos os grupos, né? Então, por isso que a gente tem esse grupo, né? Para conversar e se acertar e melhorar o trabalho e colocar as dúvidas e encaminhar. Não deu tempo do grupo de templates e do grupo de vídeo apresentar, mas agora a gente terminou o horário que a gente tinha disponível para a reunião.
E então eu queria propor da gente se reunir novamente na semana que vem com essa pauta e continuando todas essas questões que a gente está trabalhando. Queria perguntar se teve dificuldades em relação a esse horário, se a gente poderia manter no mesmo dia e hora, ou se prefeririam refazer o horário. Eu vi que nesse todo mundo conseguiu vir, então, se a gente conseguisse manter, a gente poderia, né? Seria no dia 15 de dezembro, às 11. Eu sei que é um pouquinho ruim para alguns, mas é possível a gente fazer na semana que vem, nesse horário? Se não tiver grandes objeções, eu vou fazer a agenda, então, para a semana que vem, nesse horário, para que, então, os outros grupos apresentem as suas discussões e a gente continue também tirando dúvidas. Obrigada a quem falou, né, na reunião, porque isso é que alimenta o nosso trabalho, né? A gente vê os pontos críticos e tentar melhorar nesses pontos aí. Tá legal? Qualquer coisa é só chamar no grupo de designers e individualmente, no grupo. Tá bom? Um abraço, bom almoço, boa semana para todos. Até mais, tchau, tchau.